Bom, o Jonathan Majors está fora, mas e agora? O que acontece com a Marvel? Fala galera que assiste o canal, hoje na área eu estou aqui para comentar um pouco sobre o caso do Jonathan Majors e o que a Marvel pode fazer, vai fazer ou tem que fazer depois que tudo isso se desenrolou. Você, é fã da Marvel, não pode esquecer do seu like embaixo, se inscreve no canal toda terça e quinta, vídeo da cultura pop é aqui. Então, vamos lá, não sei se você tá sabendo, mas para você que tá desavisado, tá meio perdido, o Jonathan Majors, o ator que fazia o Kang, vai ser preso, no caso, ele foi condenado essa semana por 2 crimes diferentes contra a sua ex-namorada. A sua sentença ali, no caso de condenação, vai sair no dia 6 de fevereiro, se eu não estou enganado, mas esse processo está correndo desde março, quando ele foi preso e depois solto por fiança. Depois disso, as empresas ali que cuidavam da carreira dele, seja o agente dele, a empresa que em si cuidava, né, da carreira dele, deixou ele, o que dava indícios de que ele realmente poderia ter feito o que ele foi culpado de fazer. Então, assim, mas a resposta só viria depois, no caso do julgamento, né, do processo. E esse processo terminou, se eu não me engano, nessa segunda-feira, onde ele foi culpado tanto de agressão quanto de um outro crime também contra ela. Só que ele era o vilão da Marvel, e o que isso impacta para Marvel, né, no caso, que é o tema desse vídeo. Os rumores já apontavam que esse movimento poderia ocorrer, né, essa troca de personagens e do próprio ator poderia ocorrer já há um tempo. Esses rumores já circulavam nos bastidores e talvez a Marvel não tivesse demitido ele ainda, né, no caso, para não jogar mais fogo na lenha desse processo, para não meio que condenar o ator antes do devido processo legal, que no caso terminou novamente nessa segunda-feira. Então, assim, a Marvel tem algumas opções, já tinham rumores aí, vazamentos de coisas que poderiam acontecer, e aqui a gente vai debater e quem sabe escolher uma melhor opção dentre as opções que podem ocorrer para Marvel. Pode-se trocar o vilão, é uma coisa que estava sendo especulada, como eu falei, os rumores, os vazamentos afirmavam que o Kang iria ser trocado pelo Doutor Destino, e essa troca, de certa forma, funciona porque o Doutor Destino é o verdadeiro vilão de Guerras Secretas, então ele poderia voltar, né, no caso, aparecer novamente num filme live action, já que ele já apareceu em alguns outros filmes do Quarteto, não no caso do UCM, dos outros filmes mesmo, lembra da época do Chris Evans, como Tocha Humana? Então, dessa época. Então, assim, poderia trazer algum outro Doutor Destino para ele figurar ali como o vilão dessa saga. Não. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia, porque eu acho que o Doutor Destino é um vilão muito bom e muito grande para ser usado dessa forma, só para corrigir algo que aconteceu, né? No caso, corrigir ali uma cagada que um ator fez e acabou tendo que ser demitido. Então, assim, eu acho que ele poderia ser desenvolvido melhor em outro arco, em outra saga, e quem sabe também ser um vilão de uma saga da próxima saga, mas não costurar isso agora, trazendo, tipo assim, tirando o Kang de jogo, tirando o Kang de cenário e puxando o Doutor Destino só por conta de desespero. Eu acho que eu não gostaria particularmente de ver, porque eu acho que não daria muito para desenvolver ali o real vilão que ele é, porque assim, quem acompanha a Marvel não é só o fã de quadrinhos, não é só a galera que viu os outros filmes da Marvel há muito tempo. Quem acompanha a Marvel é gente que não conhece o Doutor Destino, então vai ter que desenvolver o personagem. É verdade. Então, assim, eu particularmente não gostaria de ver o Doutor Destino trocando de lugar com o Kang. E tem outras opções. Bom, a gente já viu, cara, até recentemente, troca de atores ocorrendo. A gente já viu ali a Cassie Lang sendo trocada, a Máquina de Combate sendo trocado, entre outros personagens que foram trocados, que tiveram problemas com seus atores, ou não, como no caso da Cassie Lang, e tiveram que ser trocados os atores. Então, assim, por que não mostrar ainda mais desse vilão, né, no caso, que tem várias versões, várias variantes. A gente já conheceu, por exemplo, citando um exemplo do Loki, da série do Loki, diversas variantes de Loki sendo interpretado por atores diferentes. Então, por que não trazer um vilão ainda mais forte, ainda mais poderoso, com uma versão diferente, no caso, né, sendo uma versão diferente do personagem do Kang, e trazendo ali um outro ator? Eu gostaria de ver particularmente o Denzel Washington. É meio improvável, tipo, muito improvável que aconteça, mas eu acho que seria uma escolha legal para viver o personagem. É claro! Então, assim, poderia ocorrer essa troca de atores, principalmente levando o fato do multiverso acontecer. Então, assim, a gente
poderia ver uma outra versão que a gente ainda não conhecia, mas que é muito perigosa. Quem sabe o fundador do Conselho de Kangs, que a gente viu lá em Quantumania. Então, assim, a gente poderia, sim, ver um outro ator interpretando o personagem. Okay. Assim, a Marvel ainda não se pronunciou sobre o que vai fazer, o que vai acontecer. Já era especulado que os filmes, por exemplo, de Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas teriam seus nomes alterados. Isso pode ou não acontecer, lembrando que o vilão pode ser alterado ou também não pode ser alterado. Mas assim, isso já estava sendo especulado e quem sabe até esperado pelos bastidores, pela galera que está envolta ali da Marvel, que conhece um pouco mais de acontecer, já que era muito provável que acontecesse o que aconteceu do ator ser culpado. Assim, eu particularmente não gostaria de ver um Doutor Destino ser apressado para ser o vilão de uma saga do qual ele não foi apresentado desde o início, mas isso pode fazer, cara. Sabe por que isso pode acontecer? E porque pode fazer sentido? Porque desde quando o Kang foi apresentado, tirando algumas versões, como por exemplo aquele que permanece, ele não conseguiu ter o mesmo impacto que o Thanos. Por mais que tivesse aparecido em poucas cenas, antes de vilanizar um próprio filme, como foi o Guerra Infinita, ele já nas poucas que aparecia, ele já intimidava, ele dava medo, e não foi o caso do Kang. Certamente que sim. Aquele que permanece foi uma ótima variante de Kang, foi ali a melhor variação, né, do Kang, a melhor variante do Kang. Só que, mesmo assim, mesmo trazendo uma variante que as outras variantes que seriam mais perigosas, entre aspas, tinham medo, que foi aquela variante lá de Quantumania, ainda assim não trouxe intimidação, não trouxe medo, sabe? Não trouxe aquela sensação de perigo que tinha que trazer como vilão de uma saga. Então, pode acontecer de trocar o personagem. Mas e você? O que você espera que aconteça? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece do seu like pra gente. Vai ficando por aqui. Tamo junto, valeu, fechou, até a próxima. E tchau.